Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos ao canal Fernanda Lima, Terapia Mediúnica. Eu vou gravar agora para vocês mais uma mensagem do tarô com opção de escolha. É importante que vocês tenham atenção a esse momento da escolha, que faça com muita identificação mesmo, para que a mensagem seja o mais assertiva possível, apesar de ser uma leitura geral e a gente nunca sabe realmente se vai ressoar por inteiro, né? Quando a gente tem uma questão muito particular para entender a nível de autoconhecimento, a nível de desafios que a gente está enfrentando na vida nesse momento, o ideal mesmo é que a gente invista nesse autocuidado que é uma leitura terapêutica com tarô, por exemplo. Se você está precisando de uma dessa e quer fazer comigo, você vai encontrar na descrição do vídeo o link direto para o meu WhatsApp e também para o meu Instagram, porque lá eu publico também conteúdos com mais frequência que com certeza pode te ajudar em algum momento, tá? É uma mensagem que chega no seu dia e que pode fazer boa diferença, tá certo? Então vamos lá para as opções de escolha de hoje. Eu não vou colocar um tema específico para essa leitura, vou deixar que a espiritualidade traga a inspiração de acordo com as cartas que forem saindo, ok? Vocês vão encontrar também na descrição do vídeo a minutagem. Então agora vai começar a primeira opção daqui a pouquinho, né? E vou colocar a minutagem da segunda opção. Tô com a alergia um pouquinho atacada, tá, amores? Porque eu inventei de fazer uma pequena maquiagem para vir aqui conversar com vocês e acho que tô sentindo uma alergiazinha. Mas vamos lá. Eu vou utilizar novamente os aromas, tá? Tem outras leituras nesse estilo aqui do canal. Essas leituras são atemporais, tá bom, meus amores? Então vocês podem, se quiserem também, dar uma olhada aí no acervo de vídeos, que tem sempre mensagens que podem ressoar com o seu momento, ok? Então, para hoje, nesse momento, eu vou colocar aqui a opção da alfazema. Acho que não vai dar para ler direito, né? A alfazema ou canela, ok? São dois aromas que, assim, você não precisa sentir o cheiro aí para poder conhecer, porque são aromas muito universais. Então, com o que você se identifica, se não com o aroma, com o nome, né? Também é uma opção. Se não com o nome, com a cor, certo? Então, veja de que forma você se identifica. Alfazema ou canela. Começando, então, com a alfazema. Pedindo sempre à espiritualidade que possa me guiar nessa mensagem, que eu possa trazer aquilo que as pessoas que se conectarem nesse momento com a alfazema estão precisando ouvir, que seja útil, que seja agradável, que seja valoroso. Gratidão a todos os meus guardiões, mentores espirituais e a todos aqueles que abrirem as portas para que eu possa acessar de alguma maneira a energia, a sua energia. Tá bom, meus amores? Vamos lá, então. Vamos ver aqui, então, com o oráculo de cartas astrológicas. Qual é a energia central para esse momento de quem escolheu a alfazema, tá? Meus amores, é possível que o volume do vídeo não esteja lá muito alto, né? A iluminação também não tá, mas tudo isso já vai começar a ser melhorado logo logo. Eu peço a vocês que tenham atenção no que realmente importa, né? Que é a mensagem. Então, se não estiver muito alto, se esforcem para ouvir ou para ler a legenda que é gerada automaticamente aí, mas que vocês se atentem àquilo que é mais importante, que é a mensagem, tá bom? Todo o resto a gente faz para poder ficar mais agradável de ver, de ouvir, mas a mensagem sempre chega para quem realmente precisa, e quem realmente precisa, tem interesse, vai buscar formas de ouvir,
né, e de entender a mensagem. Espiritualidade, por favor, qual é a energia central desta leitura, desta conversa com as pessoas que escolheram a alfazema, por favor? Desafios, a carta de Saturno. Desafios. Ao revelar a lição e lidar com ela, a dificuldade se torna mais uma pedra usada na construção do meu alicerce. Isso significa que você pode estar passando agora por um momento onde você não está percebendo que essa dificuldade vai ser um degrau importante na sua subida, tá? Você não está caindo, você está subindo. Mas na subida também tem obstáculo, também tem dificuldade. Então não desanime ainda. Não é o momento de desanimar, é o momento de perseverar, de entender qual é a lição que você tem que se atentar nesse momento. Olha, vou ter que pausar o vídeo, que meu bebê acabou de acordar. Mas volto logo. Voltei, gente. Voltei. Nada que um gagal não dê jeito, né? Eu acho que agora ele não vai acordar tão cedo. Mas se voltar também, se ele acordar também, te dá o pausa de novo. E assim, tudo que acontece no ambiente quando eu estou fazendo a leitura, eu costumo observar se isso não tem a ver também com a energia do que a gente está conversando. E a gente acabou de ver a carta dos desafios, a carta que indica que há dificuldades a serem superadas, há lições a serem aprendidas. E o fato de meu filho ter acordado agora, né? Eu tenho 2 filhos. O caçula, o bebezinho, acordou agora no meio, né, do meu trabalho, porque eu me preparo para esse momento aqui. Se eu não tivesse um olhar atento agora, eu poderia ter ficado extremamente irritada, ter cancelado o vídeo, sabe? E não ter o acolhimento comigo. Ter para ele, porque é um bebê, mas não ter comigo de, olha, espera um pouco, tem um pouco de paciência, acolhe o bebê, mas volta, não desiste. Entende? Isso é só uma intercorrência. Você não precisa desistir de tudo por causa de uma coisa que aconteceu, de um obstáculo que apareceu. Entende? E você que se conectou com a alfazema, é sobre isso que nós estamos falando, tá? É sobre você não achar que um obstáculo, por mais difícil que ele possa parecer, seja o suficiente para te fazer desistir de superar os seus desafios. Esses obstáculos, esses acontecimentos inesperados, eles vêm para trazer ensinamentos. E é como se fosse fases de um jogo. Enquanto a gente não compreende qual é a lição, as coisas vão se repetindo e o desafio não é superado. Compreendem? Uma observação para poucas pessoas, muito assim diretamente. Para algumas pessoas esse desafio está sendo enfrentado com relação à aquisição de casa, tá? Pode ter a ver com a aquisição de casa própria para algumas pessoas, ou para conseguir um emprego dos sonhos, uma pessoa que já está batalhando com relação a isso também, ou pessoas empreendedoras também, tá? O desafio assim para realmente dizer assim, agora eu estou com as portas escancaradas para mim, o caminho livre para mim. Para algumas pessoas isso está muito latente nesse sentido, tá? No fundo do deck, ó, a casa da família. A família é um santuário e um lugar para construir uma reciprocidade amorosa e confiante. Então, isso também interfere no seu aspecto familiar. Para algumas pessoas, o desafio maior está justamente em lidar com a família, em se sentir pertencente a essa família, ou mesmo de conseguir estruturar essa família enquanto pai ou mãe de família, né?
Para algumas pessoas está um desafio que possivelmente pode ter que ser visto terapeuticamente, tá? Talvez aí conhecer um pouco sobre Theta Healing, sobre constelações familiares, tá? Entender mais ou menos qual é o desafio que esse seu núcleo familiar traz para você, ok? Qual é a lição que você tem para alcançar estando membro dessa família nessa existência atual. Então a gente é um emaranhado de coisas que precisam ser vistas e tudo no momento muito certo assim. O que importa? Estar atento para não perder o tempo, para não botar a poeira para debaixo do tapete quando ela tem que ser varrida e para fora mesmo, sabe? Vamos clarificar essa mensagem com o tarô? Vamos lá. O que essas pessoas ainda precisam compreender sobre esses desafios, sobre esses obstáculos que elas estão enfrentando nesse momento? Que precisa ser compreendido? Qual é a jornada que se desenha nesse momento? Valete de paus. A força. A lua. Dois de espadas. O julgamento. No fundo do deck, rei de paus. Clarifica, por favor, dois de espadas. Cinco de ouros. Clarifica, por favor, valete de paus. Sete de ouros. Rei de paus. Rei de espadas. Não, cavaleiro de espadas. Confirma, por favor, o julgamento. Valete de espadas. A força. Muitas cartas. A força. Seis de copas. E a lua. A lua.
na hora que viram muitas cartas, aí não dá. Eu preciso de mais objetividade. Você quer ficar? Vamos lá. Valete de copas. Percebam que, sim, nós estamos aqui falando de um aspecto familiar ou de um aspecto de trabalho, mas não a pessoa que trabalha sozinha, né? Se for aqui questões de trabalho, nós estamos falando de equipe de trabalho, você lidando com várias pessoas, ou você lidando com família, principalmente com filhos, tá? Aqui tem uma questão para alguns que toca no que eu falei anteriormente sobre pesquisar as dores desse sistema familiar, porque para alguns aqui parece que é extremamente difícil lidar com a maternidade ou com a paternidade, certo? É difícil entender que a vida mudou depois de que essa estrutura familiar se ergueu. É como se você esperasse que fosse diferente do que é hoje. Você esperava colheitas mais felizes, digamos assim. E não tá sabendo lidar direito com essa... Não chega a ser uma frustração, mas é como você sente como se fosse uma provocação, às vezes, da vida. Sabe? Uma sacanagem da vida te colocar nessa situação tão desafiadora. Só que isso veio para você para fazer com que você olhe também para a sua infância. Certo? Porque quando você olhar para a sua infância, para seus ancestrais, para situações que você viveu no passado, você pode vir a compreender melhor o que você está vivendo agora nesse presente e qual é o seu papel dessa vez. Porque antes, talvez você estava no papel de filho ou de filha e agora é você que é o provedor, a provedora, a mãe ou o pai. Então você precisa tirar da sua mente, do seu sistema de crenças, situações que são ilusórias. Você ainda não sabe exatamente quem era você durante a sua infância e a primeira fase da adolescência. Tem coisas que você construiu na sua mente, lembranças que você construiu na sua mente, que são mera aparência, porque a dor que você pode ter sentido nessa época da sua vida foi tão grande que você evitou falar sobre isso por muito tempo e preferiu esquecer certas coisas. Então, quando você fala sobre essa época da sua vida, você fala de uma forma como você gostaria que fosse, não como foi de verdade. Só que isso agora com seus filhos não pode se repetir. Você não pode transformar a vida dos seus filhos numa relação de ilusão, onde você só se preocupa com a aparência. Quando for na casa dos avós, dos amigos, que não sei o quê, faz aquela pose da família feliz, mas na realidade não é bem assim. Você ainda, na verdade, nem tem certeza se você é feliz. Existe muita dúvida, porque o seu mental fica o tempo todo te lembrando de que você poderia estar fazendo tal coisa, ganhando tal dinheiro e não pôde estar por conta desses compromissos, dessas obrigações no seu âmbito familiar. Certo? Eu comecei a focar muito na família porque quem for questão de emprego é mais superficial. Até porque família de emprego, digamos assim, a gente pode trocar sem grandes
A gente não tem obrigação de ser amigo daquela pessoa, de ser próximo daquelas pessoas. A gente tem a escolha, né? No âmbito familiar também, mas nem sempre isso é possível. É mais difícil, né? Então aqui você precisa revisitar essas memórias, inclusive para você tirar a dúvida que você tem com relação também, assim, é como se você achasse que sua vida hoje em dia é pior do que era antes, ou vice-versa. Você fica na dúvida se você quer estar aqui agora, ou se você prefere o seu passado, ou se você fica com o que você construiu agora e esquece o que você realmente queria estar fazendo da sua vida, sabe? Mas está chegando o momento de você acabar com essa dúvida. Porque o arcano julgamento aqui, ele pede para que você revise a sua vida de uma forma que você encontre propósito pelo que você foi chamado a viver. Qual é o seu chamado? Sabe? E aqui também eu sinto a conotação do julgamento no sentido do auto-julgamento. Você precisa parar de julgar-se dessa forma tão pesada e às vezes até leviana, porque você está esquecendo que a maioria das coisas pelo qual você se julga aconteceram enquanto você ainda era muito novo, muito nova, não tinha a consciência que você tem hoje. Então você precisa parar de se julgar. Como se naquela época você fosse essa pessoa que você é hoje, com mais garra, com mais conhecimento, com mais autoconhecimento, né? Com mais prudência na vida. Nessa época onde você encontra suas dores de culpa, de arrependimento, você não era essa pessoa. Então vai adiantar de que você carregar essas dores? E perceba como isso pode estar afetando toda a sua família. Perceba como esse comportamento muitas vezes pode estar fazendo com que você ensine a seus filhos coisas erradas. Pelo exemplo, não pela fala, né? Pelo exemplo. Para algumas pessoas também, essa movimentação dos desafios, das dificuldades que precisam ser superadas, está ligada à energia do pai, à influência que o seu pai ou o pai de seus filhos tem sobre sua vida ou sobre a vida de seus filhos. Talvez seja uma influência negativa no sentido de que a figura paterna para vocês é uma figura de autoridade e de intransigência também, camuflada de organização, porque eu sou quem estrutura isso aqui, então o comando é meu. E aí você não quer mais essa realidade. Então, mas por algum momento você ter vivido isso com o seu pai, você pode estar permitindo que o seu companheiro ou pai de seus filhos, enfim, também cumpra esse papel. E aqui a espírita está dizendo que está na hora de você cortar com isso. Quando você cortar do seu elo com a figura paterna, você vai conseguir cortar com as suas outras relações. Talvez você tenha um marido que não seja autoritário, não só com os filhos de você, mas com você também. E isso pode estar fazendo parte desse padrão que você precisa revisar. Certo? Deixa eu ver o conselho final. Porque aqui não tem muita conversa, não. É terapia, viu, minha irmã? Bora procurar fazer uma terapia, bora procurar fazer uma constelação familiar, um Theta Healing, fazer essas liberações aí para conseguir viver em paz, viu? Tem todo um sistema familiar que precisa ser visto, onde você não é só vítima, você também é algoz no tempo atual. Então você precisa tomar uma providência com uma certa urgência, ok?
Precisarem de ajuda, podem entrar em contato comigo. Eu não sou consteladora familiar, mas posso indicar profissional para fazer. Já com Theta Healing eu trabalho, mas nesse momento não estou trabalhando por conta do bebê, né? Trabalho com registros arcásticos e isso sim a gente pode tentar fazer, porque não necessariamente a gente precisa estar no ao vivo. Mas o que importa é que você tome uma providência, tá bom? Qual é o conselho final para essas pessoas que se conectaram com a alfazema, por favor? Já veio aqui instrumento divino, saúde. E aqui a saúde é no saúde-olos, saúde mental, espiritual, física e material. E a mensagem é: tão importante quanto conhecer a teoria é colocá-la em prática. Aqui eu sinto que eu posso estar inclusive falando com pessoas que já sabem sobre esse assunto, já estudam, podem até ser terapeutas holísticos, né? Mas se nutrem de tanto conhecimento e não estão colocando em prática para se curar. Ok? Autocura. Ou que não é terapeuta, mas ainda mas domina alguma técnica que você sente que pode te ajudar na sua saúde. Sua saúde mental, sua saúde física, material, isso inclui finanças, né? Enfim, você precisa colocar em prática tudo que você já conhece sobre você ou sobre qualquer assunto que você sente que domina na teoria e que se você colocar na prática pode te ajudar a superar esses desafios. Ok, amores? E foi esse o conselho para quem escolheu a alfazema. Gratidão. Ficou um pouquinho longo, mas vamos nessa. Gratidão. Vamos lá para quem escolheu, então, agora a canela. Canela, ó. Vamos lá? Gratidão por essa primeira leitura. Peço conexão nesse momento com as pessoas que se conectarem com o aroma da canela, ou com a cor marrom, ou com a palavra canela, ou também com Exu, porque assim que eu comecei a pensar, a mentalizar sobre essa segunda opção da canela, a música de Exu começou a vir na minha mente. Então, pode ser que seja através dele essa canalização dessa segunda leitura, tá? Então, vamos lá ver qual é a mensagem. Então, qual é a energia central para essas pessoas que escolheram a canela? Bem a energia de Exu, né? Caminhos abertos para quem souber fazer com que sejam. Energia de novas possibilidades. Horizonte. Ascensão. Eu dou boas-vindas ao futuro que se aproxima. Agora, como é que a gente dá boas-vindas ao futuro que se aproxima? É abrindo os braços e dizer assim: oh, obrigada, meu Deus! Que bom que o futuro tá vindo pra mim com coisa boa. Você pode fazer isso. Se você tiver certeza que você fez o seu plantio da melhor forma possível para receber esse futuro com novas possibilidades. Agora, se você ficou só sentado,
pensando na vida, reclamando, enchendo o saco das pessoas, porque a vida não presta, porque isso que aquilo, não estou falando com você. Não dá para você esperar novas possibilidades se você não fez nada diferente. Certo? Eu estou falando com pessoas que trabalharam para receber esse futuro que se aproxima, que fizeram a sua parte com seriedade. Diamante, fundo do deck. Eu concretizo o potencial que reside em mim e a qualidade das minhas escolhas pela repetição e dedicação. É sobre isso. É sobre dedicação, é sobre repetição, é sobre não desistir, é sobre buscar o melhor. Certo? Então você que escolheu a canela é essa pessoa que fez o que pôde e o que não pôde para buscar essas possibilidades de futuro melhor. Você repetiu, você se lapidou, você estudou, você colocou conhecimentos em prática, você fez laboratório, sabe? Você experienciou, você conseguiu compreender o que dá certo e o que não dá certo. Porque tem gente que fica numa maluquice, eu vou dizer assim, maluquice, para não dizer outra palavra, de achar que as forças universais, que Exu, que Orixá está a serviço delas. Que as entidades, que os orixás morrem de fome e você dá um padê, você faz uma oferenda, porque a entidade está com fome. E aí você tá dando aquela coisinha ali para a entidade, para aquele espírito, para aquela energia conseguir o que você quer. Pense aí, que situação. Tem gente que acha que a vida é isso. Não dá, tem que ser mais ativo. Parabéns a você que foi. Parabéns a você que tá nessa energia aqui. Mas vai ter um bocado de gente que tá assistindo aqui essa segunda opção que não fez PN. E depois vai ficar enchendo o saco reclamando de que a vida não contempla. Que os humilhados não estão sendo exaltados hora nenhuma. O que mais? Tá bem na energia de Exu aqui, viu? Laroeixo, gratidão. O que mais podemos dizer para essas pessoas que se conectaram com a canela? Qual é a jornada que se desenha? As de paus. Novas possibilidades pedem novos inícios, novas atitudes. Rainha de ouros, próspero, hein? Muito próspero. A justiça. Três de espadas. O eremita. Desculpe. Temperança. Esse baralho holográfico é ruim, né? Pra ver assim às vezes. Então. Complicado, né? No fundo do deck, Cavaleiro de Ouros. É uma caminhada aqui. Essas pessoas
dessa segunda leitura é aquela pessoal que está correndo atrás do prejuízo de anos de escassez financeira, de anos de idas e vindas, de inícios de lapidação, sabe? É bem nessa energia do diamante sendo lapidado e aí não fica bom, a gente vai e volta, faz tudo de novo. Mas vocês agora estão conseguindo perceber que a pressa, de fato, é inimiga da perfeição, que não dá para lapidar um diamante com pressa. Que quem tem pressa não se atenta aos detalhes. Então, apesar de você estar focada nessas novas possibilidades e saber exatamente quais são os passos que você vai dar daqui para frente, você também criou uma consciência, uma inteligência emocional e de entender que vale mais a pena construir com tijolo bem firmado do que construir as coisas rápido e correr o risco de desabar na primeira chuva, sabe? Você está se atentando aos detalhes contratuais, nas letrinhas miúdas. Você está se preocupando em fazer as coisas com justiça, com legalização. Para algumas pessoas, isso pode também estar se desenrolando no meio de uma separação. Essas novas possibilidades estão trazendo uma separação, um fim de um relacionamento. E isso vai fazer com que você também revise esses termos desse divórcio com atenção, para que você não venha a sofrer com prejuízos financeiros, tá? Mas depois de feito tudo isso, o que a espiritualidade está dizendo aqui é que você vai ficar mais quieta. Precisa ficar mais quieto, precisa se recolher. Ah, Fernanda, mas se eu tenho novas possibilidades, por que eu tenho que me recolher? Você precisa se recolher na sua introspecção. Falar pouco sobre os seus movimentos. Dividir com pessoas somente aquelas de extrema confiança. E mesmo sendo de confiança, se não for lhe acrescentar nada, minha irmã, pra que ficar falando? Pra que ficar jogando palavras ao vento? Não entre em detalhes. Ah, é uma pessoa de minha confiança, sim, mas você vai dividir com ela, ela tem potencial para lhe dizer algo sobre isso, ela tem conhecimento para lhe dizer algo que faça você progredir, ou ela, por medo de você quebrar a cara, vai te dar um conselho e vai dizer para você, ah, não faça isso não, acho que não vai dar certo. A gente também tem que pensar dessa forma. Porque tem gente que gosta tanto da gente que sabota a gente sem nem perceber, com medo da gente se machucar, certo? Então aqui está pedindo para que você tenha temperança, paciência, que você pondere sobre suas decisões. Então quanto menos pessoas interferirem nas suas decisões, melhor, para que você possa analisar tudo com calma, sem sair do seu eixo emocional, certo? E repetindo, para algumas pessoas, essas novas possibilidades está trazendo um divórcio, uma separação. Mas pode ser que não seja definitiva para algumas pessoas, certo? Pode ser que seja um afastamento necessário para você olhar um pouco mais para você. Agora, organizar sua vida. Conselho final. Qual o conselho para as pessoas que se conectaram com a canela, por favor? Conselho final diante dessa jornada que foi desenhada. Ajuda se
meditação, ó. Se aqui está com o eremita e a temperança, você vai precisar meditar muito. Porque você vai ver tanta possibilidade de agir, de fazer as coisas, e que talvez você sinta uma urgência de fazer, e é justamente dessa urgência que a espiritualidade está dizendo que você tem que fugir. Então, você exercitar, acalmar a sua mente melhor, porque você precisa fazer escolhas assertivas, né? O arquétipo da rainha de ouros é o arquétipo de segurança, de saber exatamente onde está investindo o seu tempo, o seu dinheiro, sua atenção. Eu vou nutrir aqui, porque eu entendi que é aqui que as coisas podem crescer. Mas se você tiver com a cabeça muito bagunçada, muito turbulenta, muita turbulência emocional, isso pode te atrapalhar. Então, por isso, procure meditar, tá? Nem que seja 5 minutos do seu dia, que você pare para respirar. Porque o que é meditar? É trazer a presença, trazer a atenção da gente para aqui e agora. No primeiro momento, a meditação faz isso. Então, por isso o exercício de respiração. Preste atenção na sua respiração. Tá? Para algumas pessoas, esse momento de meditação vai ser também um momento de inspiração espiritual. Então, é ali nesse momento, ou logo após a meditação, que você vai encontrar amparo da espiritualidade para te mandar mensagens. Certo? O que mais? Olha aí, a raiz da questão está no emocional, certo? Então, vamos trabalhar esse emocional, vamos cuidar desse emocional. Ah, Fernanda, cuidar do emocional significa que eu não vou surtar nunca mais? Que eu não vou me desestabilizar nunca mais? Não. Significa que você vai saber gerenciar as idas e vindas do seu emocional. Significa que você vai conseguir lidar com situações inesperadas sem sair da casinha. Significa que você não vai ser impulsiva. Certo? E a mensagem é: se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aula e os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores. Então, observe sua família, certo? Aquele tio, aquele primo, aquela irmã, aquela pessoa mais intrigante para você, talvez seja aquela que mais pode lhe ensinar. Ensinar o que, Fernanda? Lhe ensinar exatamente quem você não quer ser. E o fato de você se irritar tanto com ela, às vezes indica que você se vê em algum aspecto como ela é, ou tem medo de ficar como aquela pessoa é. Então, observe seus membros familiares, certo? E de que forma eles interferem na sua energia. Ok, amores? Gratidão pela atenção de vocês. Eu espero que tenha ajudado de fato o seu dia. Se você gostou, por favor, curta. Se você acha que mais alguém pode gostar, compartilhe. E se você quiser acompanhar sempre que eu jogar um vídeo aqui, se inscreva. Eu vou ficar muito grata. Até o próximo vídeo.